Pessoas certas para as posições certas são o grande diferencial competitivo para o crescimento das empresas. Chega naquele resultado que eu quero, daí isso... Porque esse sangue no olho é teu. Conversas de valor. Por que esse título? Porque nós vamos trazer só pessoas de valor. Pessoas com um propósito, próspera, que tem uma história interessante para nos contar. E hoje não podia ser diferente. Hoje eu trago aqui Juliana Schmidt. A Julie, ela é especializada em pessoas. A Julie, ela entende de pessoas porque ela busca pessoas para sua empresa, além de várias outras aptidões. E antes da gente começar, Julie, eu quero te dar as boas-vindas. É uma conversa bem leve, tá? Nada muito robusta, é para a gente realmente conversar, como se a gente estivesse na tua casa, aquele dia, tomando vinho, comendo uma pizza e conversando. Essa é a ideia. Então, eu quero te agradecer, porque eu te admiro muito, de verdade. Te admiro muito. Agradecer por todo o trabalho que a gente juntas já viemos fazendo, junto com a Berg, né? E também a parte de planejamento estratégico, que você trabalha também junto com a Aporte, tá, pessoal? Foi a empresa que fez o planejamento estratégico para a Berg, por isso que nós estamos aqui hoje. E, Julie, antes da gente iniciar, eu quero que você fale a tua frase. A frase, aquela frase especial que você pensou antes de começar a nossa fala. Então, a minha frase é pessoa certa para a posição certa. Para a posição certa. Explica um pouquinho mais para nós o porquê essa frase, Júlia. Sim, vou explicar, mas antes eu quero dizer que é uma honra estar aqui. Estou muito feliz mesmo, muito honrada. Eu te admiro muito, muito mesmo, né? É uma honra a parceria que a gente tem, Leire, de tanto tempo. E aí ver você voando tanto, né? Sendo uma amiga maravilhosa, essa empresária maravilhosa. Realmente é um prazer muito grande estar aqui. E assim como as nossas conversas sempre são leves, né? Eu espero que a gente tenha um bate-papo muito legal. Falando da minha frase, então, ela parece um tanto clichê, né? Porque às vezes a gente fala, claro que é importante a gente ter a pessoa certa para o lugar certo. Mas quando a gente para pensar a complexidade que tem por trás disso, no sentido de, para eu saber se eu tenho a pessoa certa para o lugar certo, primeiro eu preciso saber quem eu sou. Quando a gente fala em trazer a pessoa certa para o nosso time, eu preciso ter uma clareza imensa de quem sou eu como empresa nesse momento, né? Então, quais são os meus valores, qual é a minha cultura. Então, preciso entender do meu negócio. A partir do entendimento do meu negócio, eu consigo olhar para a minha estrutura de governança e pensar que tipo de pessoas fariam sentido aqui. Será que eu tenho uma gestão, uma cultura mais tradicional? Será que eu tenho uma cultura inovadora? Será que a minha gestão ela é uma gestão leve e descontraída? Ou é aquela gestão mais procedimentada? Então, eu olhando para quem eu sou e para carinha de cada posição que eu tenho na minha empresa, eu consigo fazer um desenho claro e assertivo. Senão, o que acontece? Às vezes a gente vai para o mercado buscar um profissional para compor o nosso time, e esse profissional, vou dar um exemplo, né? Eu preciso de um vendedor. Ok, mas quem é você procurando um vendedor, né? Eu brinco que a gente é o Tinder das empresas, né? Porque quando eu vou para o mercado buscar uma pessoa, eu preciso saber o que eu estou buscando, né? E aí a gente, com clareza de quem a gente eu consigo ir para o mercado e olhar pessoas que tenham a ver com quem eu sou, para trazer para o time, né, pessoas que tenham a ver com quem eu sou. E aí o porquê, né, posso desenrolar muito sobre isso, mas para fazer uma introdução, o porquê que eu acredito tanto nisso, né, Leire? Porque sem as pessoas a gente não gera resultado, né? É uma ilusão você sozinha na Berg construir um resultado imenso, né? A gente tem um limite de resultado que nós empreendedores conseguimos. Pessoas é a base de planejamento estratégico, né? Trabalho com isso há 15 anos e o primeiro pilar lá do BSC é o pilar pessoas. Se a pessoa não for comprometida, se ela não estiver qualificada, se ela não estiver conectada comigo, não adianta ter procedimento, sistema, não adianta ter nada, né? Então, trazer a pessoa certa, né, com toda essa complexidade que tem, para mim, é o fundamental para as empresas voarem cada vez mais. Tá. Julie, na tua empresa, que você está fazendo um movimento na tua empresa de recrutamento,
Como é que vocês diagnosticam? Fala um pouquinho da tua empresa e desse movimento que você está fazendo agora, que está até mudando de nome. Então, faz um pouquinho do teu merchandising. Sim, legal. Tem uma empresa, então, de consultoria em RH. A Prime tem 6 anos hoje. Nosso nome é Prime Pessoas e Gestão, né? E aí estamos num processo de novo nome, inclusive, né? Tô até antecipando uma novidade que ninguém sabe agora. Agora eu fiquei... agora eu fiquei no mato. Mas aí nos próximos 1 mês, 2 meses, né? A gente já está com bastante coisa pronta. Então, estamos organizando um lançamento do novo nome da empresa, que é um nome que se conecta, né, com todo o nosso planejamento estratégico futuro. Então, a gente está num momento muito legal. Mas falando do nosso serviço, que vai se manter na essência, né? Hoje a gente tem um trabalho muito interessante de entrar um pouco para dentro da cultura dessa empresa, quando a gente vai abrir um processo seletivo, por exemplo, justamente porque eu preciso entender quem é esse cliente, né? Não tem como eu trazer uma pessoa, não é um simples vendedor, né? Tem o vendedor certo para a Berg, que talvez não é o vendedor para o teu concorrente, que não é o vendedor para um outro negócio, né? Então, eu entro para dentro de uma empresa tentando entender um pouco mais da cultura dela. Claro que conforme a parceria amadurece, a gente aprimora esse olhar. Mas entendimento de cultura e desenhar junto com o cliente o que ele busca de perfil, né? Então, essa construção, ela sempre é a 4 mãos. Ele é um trabalho muito consultivo, né? De a gente entender tanto sobre a empresa quanto sobre o perfil do gestor, principalmente, né? O gestor imediato, o gestor, né? O restante da equipe e tudo mais. E aí, sim, ir para o mercado, né? Mas ele é complexo, né? Parece tão simples, né? Me contrata um vendedor, Ju. Eu chego lá para as meninas, né, fazer o briefing. Meninas, preciso de um vendedor. Elas ficam me olhando, né, tipo, e aí, Ju, né, um vendedor como? Qual que é a cultura? Qual que é o jeito dessa pessoa? Quais são as competências? Soft skills, hard skills. E eu costumo dizer, uma coisa que a gente fala bastante sobre isso, né, sobre vendedor. Ou você é vendedor ou você está vendedor. Então, a gente desenhou, nós duas, né, com a tua ajuda, né, tua especialidade, nós desenhamos o perfil do vendedor que é a Berg, que é a Leiriane, porque a Berg é a Leiriane, o que ela gostaria. Que, como você falou, não é o mesmo perfil do concorrente. Só que tem um detalhe que, para mim, isso fez muito sentido. Foi uma palestra que eu fui uma vez e o palestrante ele falou: o vendedor, ele não está. Ou ele é vendedor ou ele não é. Ele não pode estar vendedor. Porque estar vendedor, você está ali momentâneo. E o vendedor que é vendedor, ele não importa os valores, o perfil, mas ele tem sangue nos olhos. Né? Ele, por mais que seja desafiadora a profissão, mas é uma das profissões mais antigas e que mais remunera, inclusive, ele é desafiador. E quando a pessoa está vendedora, ela não tem essa gana, esse sangue nos olhos. Isso para ti faz sentido? Eu acho que a gente pode usar esse exemplo para várias profissões, né? E às vezes a gente até entra um pouco na questão de perfil comportamental, né? Que é algo que a gente também conversa bastante. Eu enxergo que qualquer pessoa que está numa profissão, ela não vai desempenhar tudo que aquela profissão exige, né? Porque ela enxerga como uma tarefa, que ela está trocando hora por dinheiro, né? E aí, quando eu estou numa profissão que realmente é a minha essência, exemplo que você trouxe, né? Essa questão de vendas, quando é realmente algo que toca o meu coração, que faz sentido para mim, que eu sei fazer, a gente vive aquilo com uma intenção, com um propósito de vida, né? Eu acredito muito em conectar propósitos, né? Claro que parece um pouco romântico demais, talvez, né? Esse discurso, mas é assim, poxa, se a tua empresa tem um propósito de levar mais saúde para as pessoas, eu não posso trazer para a tua empresa uma pessoa desconectada desse propósito, né? Mas eu enxergo muito que a gente tem as nossas competências natas, né? Um vendedor que tem sangue no olho é uma competência nata dele, essa habilidade que ele tem de criar um rapport com a pessoa que está do outro lado, que é uma pessoa que preza por relacionamento, que tem um olhar muito direcionado em que resultado que eu estou gerando, né? Então, no teu exemplo de vendas, né? A gente está falando de vendedor, mas eu vejo que ele se aplica para qualquer profissão. Quando a gente enxerga que aquilo é o nosso dom de vida, né, a gente vai fazer aquilo de uma outra maneira. E aí, o estar vendedor, eu estou trocando hora por dinheiro, né? E aí, a gente tem muitas pessoas que estão de vendedores, né? E aí, talvez, eles não chegaram num nível de autoconhecimento para pensar ainda, né? Poxa, o que eu quero da minha vida, né? O que eu sou bom mesmo, para daí, sim, a gente potencializar. Eu te conhecendo, imagino que tu nasceu vendendo. Mais ou menos. Olha, eu acho que sim, mas eu fui descobrir depois. Eu comecei a descobrir porque eu sempre fui comunicativa.
Eu gosto de relacionamento duradouro, e eu mantenho isso com os meus clientes. Então, inclusive, é um dos nossos valores, e que vocês ajudaram a construir os valores. Mas a gente acaba descobrindo com o tempo. Não, é isso. E eu gosto de vender. Inclusive, na Aporte, quando a gente fazia o planejamento estratégico, né, vocês falavam para mim, Leiriane, você é a gestora, você precisa delegar a venda para os vendedores. E difícil era, e foi né? difícil, porque eu gosto de vender. É muito difícil a gente não fazer o que a gente gosta. Apesar de que a liderança eu também gosto. Também eu gosto de treinar, eu gosto de estar envolvida com as pessoas, participo de um monte de grupo de empreendedores, empresários, porque eu gosto de estar conectada. Sim. Mas eu confesso que é difícil largar. Eu gosto de brilha vender. Teu olho, né? Quando tu fala de vender, nossa, brilha o olho. Então, eu vejo que... Eu enxergo que no decorrer da vida, conforme a gente vai se conhecendo, né? Como tu disse, tu não sabia que tu gostava de vender. Mas eu também sei que você já fez inúmeros processos de autodesenvolvimento, né? De se conhecer, de entender quem você é. E isso te trouxe clareza para entender que realmente você é uma pessoa que tem muita facilidade em venda, em relacionamento. Então, eu vejo que talvez algumas pessoas elas só não viraram a chave ainda do que elas gostam, do que elas são boas, né? Porque quando eu descubro que eu sou boa, eu tenho uma filosofia aqui. Às vezes as pessoas fazem um teste, alguma coisa, para ver o que elas não estão bem, para desenvolver o que elas não estão bem. O meu olhar é o contrário. Eu vou olhar o que eu já faço bem, que eu faço sem força, né? Que nem tu vende sem força nenhuma. Isso, O que tu faz sem força, e vamos botar cada vez mais técnica, mais desenvolvimento no que tu já faz bem. Porque é o que tu gosta de fazer. Geralmente a gente gosta de fazer o que a gente faz bem, né? É natural do ser humano. Então, conforme eu trago técnica e mais embasamento e me desenvolvo no que eu já faço bem, eu consigo ser uma profissional excepcional. Se você fosse focar em alguma competência que talvez tu faz mais ou menos e faça com esforço, tu vai ser mediana na venda, porque tu tem isso nato e não se desenvolve, e tu vai ser mediana naquela competência que é um esforço. Então, para mim, o autoconhecimento de a gente se desenvolver, né, na nossa área, ele é muito importante. Inclusive, nas próprias entrevistas, a gente tenta entender qual que é o nível de maturidade daquela pessoa em relação à vida dela mesmo. Né? Se ela está numa profissão de passagem, se ela realmente está, né, já se encontrou um pouco mais na vida, já sabe o que ela quer. Na Prime, por exemplo, a gente tem um valor que eu preciso trazer pessoas que comprem o que eu estou vendendo para o cliente. Porque se elas não comprarem o quanto elas acreditam que conectar esses propósitos faz sentido, elas não vão conseguir operar. Né? Para mim, trazer uma pessoa para a equipe é um processo bastante desafiador, porque eu olho muito para isso. Eu imagino que tu também, né, esteja olhando tanto para isso quanto eu. Então, é um desafio, né, olhar em que fase a pessoa está da vida, como é que ela está de autodesenvolvimento, porque não é algo comum da gente se falar num processo seletivo, por exemplo, né? Porque eu sempre... Agora é uma das perguntas que eu faço para o vendedor, né? Quando a gente está puxando para o vendedor, porque... Vamos falar dele, tá tudo bem. Você é vendedor ou você está vendedor? Aí eu consigo ver nele o brilho dos olhos. Por mais que às vezes ele não esteja preparado, ele não tenha aquele desenvolvimento, eu consigo perceber na fala dele e nos olhos se aquilo brilha ou não brilha. Porque depois a parte técnica, que é a prospecção, que é fazer o follow-up, fazer o fechamento, fazer a parte operacional da venda também, que o vendedor não gosta da parte operacional, mas precisa fazer. Então, a grande maioria não gosta. Então, é mais fácil do que eu convencer ele de que ser vendedor é legal, entendeu? Claro, então, totalmente. Então, é mais fácil a parte técnica. E o vendedor, quando ele tem isso dentro dele, ele se torna mais otimista. Ele pode escutar não o dia inteiro. Tá bom, hoje foi só não, mas amanhã vai vir um sim. Esse sangue nos olhos, sabe? Né? Então, isso, para nós ali na corretora, para mim, principalmente, é fundamental. Então, isso... E eu trabalho bastante, porque realmente precisa de motivação, precisa de entusiasmo, otimismo. Então, é algo que a gente trabalha bastante, porque a gente escuta muito não. Claro. Mas, se a pessoa é vendedora, ela lida com isso com mais facilidade. Ela absorve melhor os nãos. Se ela não é vendedora, ela começa a se frustrar, ela começa a reclamar, ela começa... eu só trabalho... Eu já escutei na minha corretora, na época, hoje essa pessoa não está mais conosco, justamente por conta disso. Eu só estou trabalhando com vendas porque dá dinheiro. Mas eu não gosto de vender. Ninguém gosta de vender.
Como não, né? Sabe? Então, por quê? Porque ela não gostava, aquela Uhum. pessoa não gostava de vender e não gosta de fazer o que precisa ser feito. Sim. O vendedor, ele já não tem esse pensamento. Ele sabe do desafio, mas ele gosta. Ele gosta. E tem um gatilho interessante aqui, que é o jeito que você enxerga um processo de venda, né? E aí isso vem muito com a maturidade de vida, assim, né? Porque quando tu enxerga um processo de venda como se fosse um processo mecânico mesmo, de eu tenho que te empurrar esse produto para a empresa ganhar dinheiro ou para eu ganhar comissão, Isso. quando eu olho sistemicamente para o dinheiro, né? Adoro, né? Esse olhar sistêmico da vida, né? Quando eu estou olhando para o dinheiro somente, eu vou ter um olhar de te empurrar um produto porque eu preciso faturar e pagar as minhas contas e fazer as minhas coisas. Quando eu olho para um processo de venda, entendendo a quantia de valor que eu vou gerar na vida daquela pessoa, que é muito o que tu faz, e é por isso que tu consegue criar uma conexão, porque o cliente não vê como alguém que está querendo empurrar um produto, ele vê que tu está gerando valor na vida dele. Quando eu tenho um vendedor que consegue fazer isso, que é olhar para o cliente e enxergar o quanto ele, como vendedor, vai entregar um produto de excelência para aquele cliente que ele precisa, né, daquele serviço, e o quanto que ele vai se beneficiar, eu tenho um olhar para as pessoas, né? E aí, se o vendedor não consegue olhar para além da comissão dele, a gente vai ter aí é um empurrar, que é um desafio similar a trocar tempo por dinheiro, né? Isso. Ele vai empurrar o produto, né? E aí o desafio das vendas é o convencer o quão maravilhoso é o produto que eu vendo para que aquela pessoa sinta que realmente ela está agregando valor na vida das pessoas, né? E trazendo agora para esse lado sistêmico, que eu sei que você está estudando bastante, Sim. e eu adoro, né? Sim. Existe, né, aquelas crenças nossas, graças a Deus eu já passei essa fase, né? Mas é muito desenvolvimento, é muito estudo, é processo de coach, é formação, né? A gente sabe disso. Mas que eu tô aqui para ganhar o dinheiro só para pagar a conta. E aí eu queria que você trouxesse um pouco esse tema sobre isso que você está estudando, Júlia, que é um tema que me fascinou, né? E eu queria entender um pouquinho mais porque você comentou comigo aquele dia na sua casa, tomando vinho e comendo pizza, com a sua mãe, né? Que existe um limite, a pessoa ela não consegue pensar mais que aquilo na hora de você gerar renda ou gerar faturamento. Então, eu não sei como é que funciona, se ela não trabalhar, ela vai sempre manter aquele limite dela de recebimento. Então, eu queria que você trouxesse. Pegou uma pauta bem complexa agora, né? Eu comecei agora, faz 1 mês e meio, um MBA, que ele fala da teoria natural das organizações. É um assunto pouquíssimo conhecido no Brasil, inclusive até os próprios livros têm somente espanhol e inglês. É uma formação que eu já tinha feito o curso técnico dele lá em 2018 e agora, né, foi a primeira turma de MBA do Brasil desse assunto, então tá bem legal e aí eu tô me aprofundando cada vez mais porque ele é um conteúdo muito rico. Quem desenvolveu ele foi Elliot Jaques. E aí ele fala justamente dessa capacidade que a gente tem de enxergar o longo prazo, né? Então ela é uma teoria bastante complexa, mas ela tem muita relação com a própria remuneração, porque a gente tem em torno de 92% da população mundial num nível que consegue enxergar até 90 dias de uma maneira concreta, né? E aí, às vezes, a gente trabalha, por exemplo, com um produto, ou tu tem um negócio tão complexo que tu precisa de pessoas que tenham um pouco mais de visão de longo prazo. E aí, como a gente tem esse limitador, né, de realmente conseguir enxergar o futuro, e aí a gente tem nessa, né, segundo essa teoria, a gente tem pessoas que têm uma capacidade mais operacional, que é enxergar até 1 mês da vida delas, inclusive são profissões que a gente inclusive vê remuneração semanal, né? Ou remuneração até diária, né? E aí eu não vou citar exemplos para não polemizar muito esse assunto, mas tem algumas profissões que se a gente oferecer um pagamento mensal, a pessoa vai dizer, não, eu prefiro receber por semana. Então a gente vê que tem, né, uma grande parte da população que trabalha num nível totalmente operacional. Temos uma grande parte da população que trabalha num nível de diagnóstico, que é esse nível de diagnóstico onde, né, e a maioria das profissões administrativas, inclusive, né, a maioria das profissões que exigem raciocínio estão nessa linha de diagnóstico, né? E mesmo assim é uma linha que exige que a pessoa tenha uma capacidade de enxergar até 90 dias da vida dela para frente, né? De uma maneira concreta, assim, de enxergar o passo a passo da vida. Então, se eu, por exemplo, vou vender um produto, não é o caso da Berg, né, mas um produto totalmente complexo, ou fazer uma gestão
Um software, às vezes. Um planejamento estratégico, por exemplo, né? Que eu preciso enxergar, poxa, onde é que vai estar esse negócio daqui a um ano? Né? Então, exige que a gente tenha um pouco mais de visão no longo prazo. Então, essa própria teoria diz que conforme a minha capacidade de enxergar o futuro, também a minha capacidade de ser remunerado pelo meu trabalho, né? Então, é uma longa conversa, né? Mas é uma teoria muito interessante, porque se a gente não conseguir encaixar o nível que a pessoa está, inclusive dentro de um processo seletivo, né? Eu vou ter desafios, porque às vezes a gente acha que tu deve passar isso diariamente, né, Líria? Poxa, eu falei para a pessoa tal coisa, a pessoa não conseguiu entender o que eu falei. Porque o jeito que você passa essa informação está num nível de complexidade que para ti é muito simples e aquela pessoa está num nível talvez operacional ou até num nível de diagnóstico, ela não conseguiu entender o que tu falou. E a gente tem um desafio de organograma, né? E aí, inclusive, é por isso que nós temos organograma nas empresas, para que a gente consiga picar essa informação de uma maneira para chegar em todo mundo, né? Se tu for pensar do jeito que você tenta explicar um processo de venda para uma pessoa totalmente operacional, ela dificilmente vai acompanhar o que tu está falando. E aí tu vai dizer, nossa, mas eu com 20 anos já fazia isso. E a gente se compara muito, né? Eu escuto muitos clientes falar, eu digo, gente, a gente não vai achar uma pessoa com esse checklist imenso de requisitos por esse valor. Daí o gestor me fala, mas Ju, eu com 20 anos... E aí tudo tem embasamento nessa teoria, porque essa teoria tem uma curva de vida, né? Então, com certeza, quem é gestor hoje tem uma curva de vida maravilhosa, né? Então, a gente não pode se comparar, né? E aí é claro que essa pessoa realmente pode ser um super empreendedor com 20 anos e também ter uma curva maravilhosa dentro de um processo seletivo. Mas é realmente a gente buscar uma pessoa que esteja enquadrada ali, né? Nos requisitos e tal, mas é uma teoria muito legal. E existe uma luz no fim do túnel para essas pessoas que não têm essa visão, ter uma visão semanal ou uma visão mensal, passar a ter uma visão mais a médio prazo? Vai botar no mato mesmo hoje, né? Que eu tô curiosa para entender isso. Segundo essa teoria, não. E aí é uma teoria bastante delicada, porque ela vai contra, né, tudo que a gente escuta falar de seja quem você pode ser, quem você quiser ser, né? Porque ela é uma teoria que, a partir do momento que eu tenho um diagnóstico da minha curva na vida, aquele diagnóstico, conforme eu desenvolver o meu emocional, eu posso ter uma mudança de até, acho que essa curva tem 96% de assertividade, a linha inteira da vida. Então, conforme eu for desenvolvendo o meu emocional, eu posso ter um pouquinho acima, né, desenvolver um pouquinho acima da minha curva. Mas eu não vou conseguir mudar da água para o vinho, né? Então, eu posso ter um pouco de desenvolvimento, mas a minha curva é a minha curva. E aí, ela é uma teoria muito delicada, por isso que eu brinquei de me botar no mato, porque ela vai contra tudo que a gente escuta todos os dias. Esses grandes coaches, né? Mentores. Criei um produto e agora passei a futurar, sei lá, entende? E aí, ela é, né, delicada, eu até falo disso com poucas pessoas, só íntimas, e agora eu me ferrei. Não, mas é interessante. Nossa, eu amo, é uma teoria maravilhosa. Muito interessante, assim, ela é muito complexa. Eu acho que tudo que vem para a gente raciocinar, para a gente pensar, para a gente avaliar, eu acho que faz muito sentido. Então, por exemplo, essa teoria está dizendo que foi por conta de uma criação, de um desenvolvimento que a gente teve ao longo... A gente não tem estudo. A gente não tem estudo de doutorado ainda suficiente para dizer o que faz a pessoa ter a curva que ela tem. Então, há estudos que dizem que tem a ver com que a gente é uma média do nosso pai e da nossa mãe. Então, tem um fator genético e tem um fator de volumes de trauma na infância. Inclusive, quanto mais a pessoa se expõe no decorrer da infância a fatos traumáticos, mais alta é a curva dela. Olha que louco. E não é uma regra. Porque a capacidade de adaptabilidade que o nosso cérebro teve de se transformar ou que se mudou muito de casa. Então, toda a nossa primeira infância, então, ele impacta, né, de maneira ou positiva ou negativa na nossa curva também. Então, é por isso que a gente evita, inclusive, diagnosticar pessoas com menos de 20 anos. Que engraçado, né? E se você for ver, por exemplo, a história do Tony Robbins... Cara, é um fenômeno, né? Não sei se tu já ouviu a história dele. Eu já vi, eu li o livro e vi o filme, mas faz uns 10 anos. Quando eu fiz a formação em PNL, em 2014. Eu não sou o seu guru. Ali ele conta que a mãe dele dava sabão para ele beber, a mãe dele acho que tinha um distúrbio, não lembro, e que foi bem difícil a história dele. Então, e ele se tornou o que ele se tornou hoje. Mas não são todas as pessoas que passam por isso e que se tornam o que ele se tornou. Não, né? Exatamente. Por isso que esse estudo foi um estudo feito com, acho que,
agora não me lembro, 20 ou 60 mil pessoas, então ele foi um estudo muito amplo, mas ele é um tanto antigo, né? E a gente não tem muita base de pesquisa recente, né? Todos os estudos de mestrado ou doutorado que iniciaram, eles não deram continuidade, né? Inclusive no Brasil tem poucas empresas que trabalham com essa teoria, assim, né? E aí uma delas é a empresa que eu estou fazendo esse MBA e tem uma outra empresa de Minas também, nessa de São Paulo, tem uma outra empresa de Minas que eu também conheço, que é, né, trabalha mais Então, para mim faz sentido, né? Porque eu percebo muita gente que, mesmo com muito desenvolvimento, muita leitura, ainda permanece naquela... numa mentalidade muito operacional. Muito operacional e temporalidade, não consegue se enxergar daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo pessoas que antes não conseguiam, mas que agora estão decolando, estão tendo resultado. E daí, como que explica isso? Expande a mente? Essa teoria explica que a gente tem transições, como se fossem momentos traumáticos a cada transição que eu vou subindo na curva, né? Ela é uma curva que ela chega no momento de ascensão e a ascensão dela vai ficando menor, né? Com o passar do tempo. Então, eu vou tendo momentos onde eu, né, vou aumentando nessa curva. E o que eu queria comentar disso também é a gente não avalia as pessoas na infância. E agora me deu um branco no que eu ia falar. Deu um rosa. Deu rosa. Deu um rosa. Qual foi a tua pergunta mesmo? Existem pessoas que eu vejo que se desenvolvem bastante e que só que tem a temporalidade. Geralmente, quando as pessoas que têm uma curva 3, né? Eu acho que a maioria das pessoas da nossa convivência, inclusive, tem uma curva de 3. Não vou falar números, não vou ter que entrar muito mas pessoas que têm uma curva muito alta, geralmente, e aí não é uma regra, né? Mas geralmente são muito desajustados na infância. Porque geralmente a gente tem uma população que transita para o primeiro nível, que sai de um nível pré-operacional com 18 anos. Muitos. E aí uma criança com 8 anos, que já saiu do nível pré-operacional, por exemplo, ela é uma criança que não faz sentido nem a conversinha com os colegas. Então, às vezes, ele pode ter um TDAH, ele pode ser uma pessoa totalmente desajustada na infância inteira. E aí, conforme ele vai crescendo, ele se dá conta que não é que eu sou tão desajustado, é que realmente eu sou uma pessoa diferente, né? E aí é muito interessante ver. E aí não é uma regra, não é todo mundo que tem TDAH, não é uma regra, tá? Tá, sim. Porque eu posso ser um ET na infância. Isso é um problema. Ou ser muito nerd, ser muito introvertido, então não é uma regra, né? Mas é um indicador quando a gente, né? Muitas vezes, quando a gente transita de curva, a gente chega naquelas fases da vida que o nosso próprio ciclo de amizades não faz mais sentido. Porque ele é um ciclo de amizades que tem um modelo de agir que a gente parece que começa a sentir, nossa, eu não faço mais parte aqui. Estou fazendo terapia demais, a gente fala, né? Estou fazendo terapia demais e a gente se sente desajustado em alguns movimentos, ao mesmo tempo que daqui a pouco um outro movimento começa a fazer mais sentido. Porque talvez a minha transição seja, né, isso faz sentido. Essa transição faz sentido. E essas pessoas que fazem essa transição, que vão se desenvolvendo e percebem isso, começam a lidar com dinheiro de forma diferente. Elas conseguem aumentar a curva delas? Elas conseguem faturar mais, com certeza. Com certeza elas conseguem faturar mais. Mas a curva delas, ela vai aumentar 1 ou 2 níveis. Certo. Geralmente. Né? E tu tem, assim, um exemplo de um famoso que a gente pode te falar aqui, que tem uma curva... Não vou me... Não vai se comprometer? Vou me comprometer. Até porque não é um diagnóstico meu, então eu vou só replicar o diagnóstico de outra pessoa. E, Júlia, aí você estava comentando ali, a gente estava falando sobre, né, voltando ali para a parte de recrutamento, e que você precisa ter entender da empresa, quem é a empresa, quem é a Berg, quem é a Leiriane, né? Quem é a Júlia? Ô, gente! É difícil falar da gente, né? Super! Cada um com as suas lutas, responda. Você gostaria que eu falasse mais um pouco da minha história? Assim? Isso, a gente quer conhecer a gente, eu já conheço um pouquinho, mas eu sei que pessoas próximas vão assistir o podcast. Legal. E eu acho a tua história incrível, eu queria que tu contasse um pouquinho. Muito bem. Meu nome é Juliana, todo mundo me chama de Ju, tenho 37 anos, tenho uma filha de 8 anos, a Ananda. Sou natural do Rio Grande do Sul, uma cidade interior, 60 mil habitantes, que é Carazinho o nome. Morei lá até o ano de 2017, mais ou menos, quando eu vim para cá, né? Então, minha segunda cidade é Itajaí.
Cursei administração, então foi minha primeira graduação. Queria muito ser arquiteta, mas a minha família tinha empresa e eu ouvi muito o pai dizendo: vamos fazer administração, senão tu não vai poder trabalhar, e tem que trabalhar. Tá bom, vamos fazer administração, muito obediente que eu era. E aí fiz administração, comecei a trabalhar na empresa da minha família, né, que era uma empresa, uma das maiores empresas lá da minha cidade, inclusive, é uma transportadora, ainda, né, tenho meus primos ainda que fazem parte da empresa. Passei meio por tudo, eu acho que ser da família é o pior cenário do mundo, né, porque a gente faz de tudo, trabalha um monte, e eu ouvia muito, né, do pessoal: a Juliana tá aqui porque ela é da família, sabe, esse discurso, assim. E aí eu acho que foi aí muito... Não no primeiro e segundo ano, que eu acho que eu ainda era, né, muito infantil, mas chegou um momento que eu virei a chave e disse: cara, eu tenho que entregar tudo que dá, porque se eu não mostrar o meu valor, eu não vou ser reconhecida. Então, eu criei a sensação que eu tinha que fazer o triplo que os outros, recebendo a metade do que os outros, né? Então, eu passei por muitas áreas da empresa. E aí, fiquei 8 anos na empresa da família, né? A gente tem ainda, né, filiais em São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Então, tínhamos, né, uma rede de 15 filiais e 45 franquias. Eu ficava na matriz, então, que era lá na minha cidade, e eu assumi o setor de gestão da qualidade. Então, eu tive uma oportunidade maravilhosa de trabalhar com muitos consultores de várias áreas, né? A gente participava tanto de GPTW quanto de ISO 9001, do modelo de excelência. Então, todo o meu aprendizado de gestão, eu digo que não foi tanto de faculdade de administração, mas foi por conviver com tantos consultores, né? E por estar no cargo de gestão da qualidade, eu era o braço direito da diretoria. Claro que isso foi 4 anos de peleia até eu chegar aí, né? E aí era uma função muito bacana, porque eu pegava toda a teoria de gestão, viajava às filiais, implantava o que a gente tinha na matriz, replicado para as filiais. Então, foi aí que eu comecei a trabalhar com planejamento estratégico, onde a gente construiu o planejamento corporativo e eu fazia toda a replicação do planejamento estratégico para as filiais. Então, eu pegava o BSC original, ia lá para cada unidade e fazia replicava. Então, cuidava de procedimento, indicadores de desempenho, das certificações em si. Então, foi uma fase muito legal. E aí, fiquei 8 anos, né? Senti que eu precisava sair do ambiente da família, porque eu vi que eu estava limitada. Eu não ia ganhar uma responsabilidade a mais do que eu já tinha e eu estava inconformada. Eu precisava, né, de novos ares. E aí surgiu uma oportunidade de trabalhar no Sistema S. E, nesse momento, já tinha me formado também, já estava cursando o meu primeiro MBA em gestão empresarial. Surgiu uma oportunidade de gerente executivo do Sistema S, do SEST Senat, que era o segmento de transporte que eu já trabalhava. Participei do processo seletivo, meu Deus, tinha 22 anos, 23. Totalmente despretensiosa, porque assim, gente, nunca vou passar nesse processo seletivo, né? E eu passei, gente. E aí foi muito legal, porque essa oportunidade, então passei, entrei e fiquei 7 anos como executiva no Sistema S. Foi muito legal, porque a gente tem um sistema de gestão no SESC Senat totalmente descentralizado. Nosso reporte era diretamente Brasília. Então, eu tinha autonomia para implementar muitas coisas, apesar de a gente ter todo o nosso estatuto, todas as nossas regras. Então, foi muito legal, porque quando eu era pessoa da qualidade e sentava com os gerentes, e o gerente me dizia: não dá para fazer isso, Juliana, isso é só na teoria. Eu dizia: não, dá sim. Porque eu nunca tinha passado por isso. Eu era a pessoa da qualidade, eu nunca tinha sido gestora. E ele dizia: não dá, porque a pessoa faltou, porque esse procedimento é inviável, porque esse sistema não funciona, porque eu não tenho tempo. E quando eu sentei na cadeira de gestora e eu quis implantar, né, e implantei, né, inclusive, tudo que eu dizia para os gerentes que era para implantar, eu disse: gente, não funciona. Foi muito legal, porque então eu tive a oportunidade, que talvez foi, né, ao contrário, assim, tentava os procedimentos na teoria, e aí quando eu vivia aquilo na prática, eu conseguia adaptar muito a metodologia que a gente tentava implantar, né, e claro, adaptar inclusive para a porta da empresa, né. E aí adaptar, então, toda numa realidade, né, fiquei 7 anos nessa experiência. Foi muito legal, me desenvolvi muito, né? Porque é muito diferente você ser a pessoa que cobra, né? Como um consultor. E depois, né? Sentindo na pele. Então, eu fazia muito exercício de vou implantar o que eu dizia que a gente tinha que implantar, né? Então, a nossa unidade, inclusive, naquele momento, participou do Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, que eu participo desde 2006 como examinadora do prêmio, né? Participo até hoje, inclusive.
E aí a gente, inclusive, foi certificado no momento, foi a única unidade do estado, né? E era muito legal porque eu ia para Brasília, imagina, mulher super jovem, ia para Brasília, os meus colegas gestores tinham 50 anos e eu tinha 25. Me tiravam bastante para estagiária, assim, mas foi um momento que eu desejava muito ter 30 anos para ter rugas, né? Ontem eu brinquei, nossa, eu desejei tanto ter 30 que agora eu pedi ruga demais. Né? Mas foi bem jóia. E aí, também tive, então, essa experiência muito, muito longa, né? Vai fazer quase 20 anos. Nossa, não tinha me dado conta. Quase 20 anos, então, que eu trabalho com modelo de excelência em gestão. E tanto do lado de a empresa ser auditada, que era a empresa que eu estava, quanto como examinadora. E aí, em 2009, a gente fundou o Comitê da Qualidade de Carazinho. E ele atendia 15 municípios, ele era vinculado a essa associação. Júlia, em 2009, eu tinha quase 30. Eu tinha, em 2009, 23. Meu Deus. 2009. Bebê. Eu era jovem. 2009, 2010. Eu e mais uma das minhas primas, que era uma das diretoras da empresa. Foi bem legal. E aí fiquei 5 anos, que foi minha transição da empresa para o Sistema S, né? E a gente continuou conduzindo, então eu tinha muito essa experiência de consultoria. A gente fazia um trabalho voluntário nas empresas, porque ele era um comitê dentro da associação empresarial. E aí foi aí que eu entrei no associativismo, inclusive, né? E, enfim, então passou-se um tempo, chegou um momento que o Sistema S também não me supria mais, porque a gente tem muito essa questão de ser público-privado. Então era cansativo, manda um projeto, espera aprovar. Na época, né, Diego, meu ex-marido, na época disse, vamos para Santa Catarina, vamos pensar em coisas novas e tal. Então, a gente veio para cá, né, vou encurtar essa treta pessoal, eu vou encurtar. E a gente veio para cá e eu vim no intuito procurando trabalho. Pensei, nossa, nunca pensei em empreender, olha que louco, né? E aí vim aqui e procurei bastante trabalho. A Nanda estava, né, tinha acabado de nascer. E aí, por não sei, um árduo destino, alguém me falou, Ju, tem um núcleo de consultores na Cibalc. E eu procurando trabalho. Eu digo, gente, mas eu não sou consultora, né? Eu quero um trabalho. E aí vim para cá, entrei na Cibalc, entrei no núcleo e me indicaram o meu primeiro cliente de consultoria, que era uma implantação de ISO. E eu disse, fechou, então vou fazer a consultoria até arrumar um trabalho. Estou aí até hoje. Estou desde 2018 até hoje, né? E aí foi mais ou menos que a Prime nasceu, então... Eu digo que tem gente que nasceu para empreender e o empreendedorismo para mim ele aconteceu porque foi assim, eu vou natural, fazendo, né? Vou fazendo até eu arrumar um trabalho, né? Tava procurando um cargo de gestão também na época e aí foi interessante. Então a Cibalc, nossa, ela representa muito para mim, né? Um tempinho depois eu assumi a vice-coordenação do núcleo e em 2021, final de 20, né? A gente estava na pandemia. O Ederson, que é o nosso ex-presidente, me chamou para ser vice-presidente de núcleos, porque eu tinha um envolvimento muito grande com a associação, né? E pela minha própria vivência lá em Carazinho. Então, foi muito gratificante. Então, fiquei 2 anos, né, dentro da associação como vice-presidente de núcleos. Trabalhei muito e ainda estou como conselheira fiscal agora nessa gestão da Kátia. Então, estou me envolvendo menos por questões de tempo. Até a gente estava falando antes, né, Leire? Né, prioridades. Então, a Prime existe desde 2018. No começo, eu fazia uma consultoria de implantação de processos, planejamento estratégico, RH. E, em 2022, surgiu o Aporte, né, através de um convite do Moacir e do Jefferson, que são os nossos diretores, de abrir a unidade de Itajaí. Conheci o Rodrigo, graças a Deus, né? Eu digo, se eu acertei, foi no sócio. Conheci o Rodrigo, a gente montou a Prime e fizemos um direcionamento da Prime, então, para ficar só com RH, porque o nosso carro-chefe já era recrutamento e seleção quando a Aporte chegou, né? E aí, hoje, a minha vida é essa, fico equilibrando os pratos, né? Entre Aporte e Prime, tanto em consultoria de planejamento estratégico, RH, quanto, né, os processos. Mas eu vou te falar que eu penso que você talvez não esperava virar empreendedora, mas você estava preparada para ser empreendedora. Aí, não sei, guria, foi tanto perrengue que não é fácil. Como esses dias eu estava escutando um vídeo do... Eu não lembro quem que é, não lembro. Mas ele, assim, ó, você quer virar empreendedor? Tá tudo bem, pode virar, mas não é fácil. Você vai sofrer mais do que se você for procurar emprego. Você vai ficar sem dormir, você vai te dar dor de barriga, vai te dar dor de estômago. Mas se você é isso que você quer...
Você tem que entender que vai ter os perrengues. Vai. Mas eu penso que o teu caso, Júlia, por você já vir de uma família empreendedora, Uhum. né, já venho, aí as coisas acontecem porque você já está preparada, vem a oportunidade. Se você não tivesse preparada, não tivesse já esse, vamos falar assim, esse mindset de empreendedora, talvez ia vir a oportunidade e você ia jogar fora. Ou né? eu ia continuar Né? sendo só uma consultora, né? Porque é o que eu penso. Porque é isso, né? Tem muito consultor, muito profissional autônomo, né? Que é um excelente profissional e ele continua sendo um profissional autônomo. Porque a veia de negócios, ela é uma veia diferente, né? É muito isso. E aí, não, né? Exatamente. Por exemplo, eu sou vendedora. Mas você é muito empreendedora. Mas eu gosto de vender, mas 80% do meu dia é empreender. Total. É empreender. Então, é sempre pensando o que eu posso fazer de diferente, como atender melhor o cliente, o que vai motivar o cliente a estar com a gente. Mas, se vem indicação para vender, eu paro e faço a venda. Né? Então, a gente estava vindo aqui agora, que quase me atrasei, porque 2 pessoas me chamaram agora de manhã. Eu posso passar para os vendedores? Posso. E a ideia é, ano que vem, passar tudo para eles, todas as minhas indicações. Mas é que eu amo vender. Que difícil ser gestora. Eu amo, eu adoro atender os clientes, né? E a parte de prospecção, que é a parte mais difícil, eu já gostava de fazer antes. Sim. E nenhum vendedor gosta de fazer prospecção. Mas é porque realmente eu gosto. Mas 80% do meu dia é empreender. E tu tem um desafio grande, que muito pelo porte e momento da empresa, né? A Berg é a Leire. E aí, o que acontece? Você transita em inúmeros grupos de network, tem um relacionamento extremamente amplo. A pessoa, ela vem até você porque a gente não compra uma empresa, a gente compra uma pessoa. Exatamente. E aí, como é difícil você passar da fase do... Não é a Leire, agora é a Berg. Essa transição é difícil. E tu apropriar a tua equipe de que ela é tão competente quanto você para atender aquele cliente naquele momento. Né? É um desafio enorme, porque as pessoas... Eu vivo isso, né? As pessoas contrata a empresa da Ju, nem sabem o nome, né? Muitos não sabem nem o nome. Tem que contar da Ju, fala com a Ju. E é um processo de contar para esse potencial cliente que eu tenho uma equipe que eu estou do ladinho deles. Estou o tempo todo acompanhando, estou vendo o que está acontecendo e que é uma equipe para fazer o headhunting, né, da vaga, que ela é mais qualificada que eu, inclusive. Porque se eu for parar para fazer muitas etapas do que as meninas estão fazendo hoje, eu não vou saber fazer tão bem quanto elas, né? E eu acho maravilhoso, inclusive, né? Que a gente consiga, né, assim como você, trazer pessoas para o time e contar para o nosso cliente. Olha só, pode confiar, eu estou aqui junto contigo, mas pode falar com essa pessoa. Isso. É um desafio imenso, né? Desvincular uma coisa da outra. E assim, é bem isso. Tanto que eu estou tentando não passar... Eu estou até incentivando para que a equipe faça vídeo. Para que não fique só o meu rosto lá na Berg. Porque senão as pessoas vão querer comprar só comigo. Exato. E essa não é a ideia. A ideia é que a Berg tenha uma equipe, como você falou. Eu falo isso toda semana. Vocês precisam ser melhores do que eu. Eu quero que vocês me expliquem como funciona o plano, e não eu explicar. E já vem acontecendo, tá? Porque eu estou instigando eles. Geralmente, quando eu preciso fazer acontece de eu fazer uma venda, tal... ao invés de eu ir lá pesquisar, eu começo a perguntar para eles, alguém sabe quanto que tem de desconto em tal operadora? Esse aqui está aceitando agregado e tal, para ver se eles estão ligados, entendeu? Porque eles têm que saber essa informação melhor do que eu. Claro. Essa informação não pode ficar concentrada em mim. E aí agora eu tô instigando para eles darem o treinamento nas segundas-feiras. Que joia. Para eles falarem sobre, né, algum determinado assunto na segunda-feira, mas sempre eu no suporte, né? Então eu quero cada vez que eles é igual o filho, né? O filho a gente cria para voar. Para voar, não depender da gente, né? Super. Então é isso, porque o ano que vem, inclusive, eu vou entrar nesse assunto rapidinho. Ano que vem eu vou estar estou terminando um MBA até final do ano de planejamento financeiro, educação financeira. Que eu também gosto desse assunto. Tu gosta de muita coisa. Eu gosto de piano, eu queria fazer piano também, mas aí não tem horário na minha agenda. Eu queria fazer agora o pádel, mas também não tem. Eu tô tentando voltar para patinação, faz 2 anos que andando. Mãe, quando é que a gente vai voltar para patinação? Eu digo, mas vamos ver semana que vem, filha. Então, eu gosto sempre de fazer novidades, né? Mas como eu trabalhei muitos anos na área de controladoria,
Eu gosto daquele planejamento, aquela educação financeira. Eu trabalhei na área desse movimento nas empresas, né? Eu não gosto do operacional. Sim. O famoso BPO financeiro, que é a parte execução. Isso eu não gosto. Mas a parte de planejamento financeiro, educação financeira, inclusive, eu quero ser eu quero ser um case para ano que vem falar sobre isso. Então, eu estou fazendo todo um movimento, inclusive dentro da empresa, na minha vida, para ser um case ano que vem, para passar para as pessoas. E aí eu quero deixar a Berg para eles tocarem, não eles tocarem, eu vou estar sempre no suporte, mas a operação ficar com eles. Essa é a minha intenção. E aí eu vou aplicar nos meus clientes, como planejadora financeira, o Assessment, o DISC. Não só o DISC, tem também a parte de valores e a parte de ciência da exologia. Mas vamos falar um pouquinho do DISC. O DISC nos traz algumas informações. Você acha que influencia o DISC, o comportamento da pessoa no seu planejamento financeiro? Conforme Totalmente. Na verdade, eu acho que entender o perfil da pessoa ajuda. Ele fala muito que eu não gosto de limitar a pessoa. Essa pessoa é influente. E ela e botar ela numa caixinha do DISC, eu digo, né? A gente não vou trabalhar com uma caixinha do DISC, mas ele ajuda a gente a entender melhor sobre essa pessoa. Porque, com certeza, o exemplo do influente. O influente, no geral, né? E aí eu tenho que cuidar para não delimitar, né? No geral, ele é um perfil muito focado nas relações e muito extrovertido. Então, se ele não tiver um analista alto, ele tende a ser um caótico de organização. É aquela pessoa que vai falar, eu tenho minha organização do meu jeito. Ou é aquela que já fala, eu não tenho organização nenhuma. Vendedor que não gosta de fazer o relatório de vendas, né? Então, eu estou falando do estereótipo do perfil. Então, assim, o jeito que você vai trabalhar um planejamento financeiro com influente vai ser totalmente diferente. Inclusive, a tua forma de apresentar, de vender para ele um planejamento financeiro, o teu discurso de venda vai ser um. Se você falar com um analítico, tu pode sentar com ele com a planilha pronta já. Porque ele provavelmente vai ter tudo anotado, registrado, porque ele tende a ser um perfil introvertido e de processos. Então, esse perfil, ele é um perfil que talvez ele nem precise tanto de você. Ou ele precise de você no sentido de construir o longo prazo dele. Mas ele vai ter o dia a dia montado. E aí, até para te pensar, que tipo que é o cliente que eu vou me dar melhor? É o cara que está mais bagunçado, e eu preciso arrumar a casa dele para pensar, mas daqui a pouco ele já pensou no futuro, ele só está desorganizado, mas ele já enxergou o futuro. Tanto quanto o cara que está com o dia a dia dele organizado, mas ele não consegue planejar. Então, tem, né? Dentro de DISC tem vários perfis diferentes, e aí se a gente pensar até em venda, né? Como é que eu vendo para um influente e como é que eu vendo para um analítico? Como é que eu vendo para um estável? Né? Dentro de carros, né? De concessionários de carros, eles têm muito treinamento disso e de PNL, justamente porque conforme tu percebe que é o perfil comportamental da pessoa, tu usa atributo de venda diferente. Né? Se é uma pessoa que ela é o planejador, que é o estável, tu tem que contar para ela atributos mais sinestésicos, provavelmente. Tu tem que dizer para ela que eu vou estar junto contigo, pode contar comigo num plano de saúde, e é isso que importa. Né? Já um perfil mais focado em resultados, provavelmente tu vai dizer, esse aqui é o mais barato. Ou esse aqui é o melhor custo-benefício, né? E aí tu tem uma apresentação que, enquanto com o estável tu conversa 1 hora, com o executor tu vai ter 10 minutos do tempo dele, porque ele não está nem com saco de te ouvir. Então, tanto planejamento quanto qualquer coisa, né? Os perfis são muito legais. O meu perfil do DISC as pessoas acham que eu tenho a dominância alta e eu não tenho a dominância alta. Não, tu engana a torcida total, cara. Acho assim que eu tenho. A minha dominância é média alta. Ela está no médio para o alto. Mas tu tem, sim, né? Teu sangue nos olhos de venda, ele é. Porque eu sou muito executora. E esse ser muito executora me atrapalhou um pouco, porque eu deixei de crescer um pouco, porque eu sou muito executora. Tinha que ser mais estrategista. Esse foi o maior desafio da minha liderança. Tá? Eu queria fazer tudo no meu primeiro ano, mas não vou entrar nessa pauta. Isso. E o meu influente alto? Sério? Estável, médio também. Não é nem alto nem baixo, mas ele é médio. E cautela baixa. É por isso que tu gosta de fazer o planejamento financeiro e contratou uma empresa para organizar a parte bem operacional mesmo. Né? Claro, e aí eu tinha um desafio, porque o influente alto ele tem uma tendência de querer fazer várias coisas ao mesmo tempo, né?
que é o meu caso. Fica entediado fácil, né? Muito, é. Então, eu não consigo ficar em casa final de semana só assistindo TV, eu tenho que estar produzindo alguma coisa, ou pensando em alguma coisa, ou caminhando, ou andando de bicicleta. E, eu fico muito entediada muito fácil. E aí, eu tive um desafio, porque eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. E aí eu te entendo. Tu me entende, porque tu também é influente alto, né? O influente alto, eu costumo dizer... O meu influente não é alto, ele é médio alto. Mas Aí eu costumo dizer que o influente alto é aquele que está numa festa, que vai cumprimentando todo mundo e não conhece ninguém. Oi, tudo bem? Oi, oi. Aí o meu influente, ele é negativo. Se eu puder, eu sou péssima nisso. Eu conto isso para as pessoas dizem, não, é mentira esse bilhete. Eu digo, nossa, eu sou mega tímida, eu não sei como eu tenho um influente médio alto. Mas o meu é adaptado. Eu entendi que eu ia morrer de fome se eu não fosse... Porque você precisa ter a influência. O meu precisa. Adaptável, ele é... Quando eu tô... Tem alguns momentos que ele entra no adaptável influente baixo. Mas, geralmente, ele está pau a pau. E aí, o que acontece? Eu queria fazer muita coisa ao mesmo tempo. E eu comecei a ler um livro que o Rodrigo me indicou. A Única Coisa. Sim, que é maravilhoso. E aí, eu pensava comigo, será que eu tenho TDAH? Porque a moda é TDAH agora, né? Será que eu tenho TDAH? Você tem uma curva boa de temporalidade. Aí, será que... Porque eu começo uma coisa, já quero fazer outra. Aí, eu entendi que não, porque é comportamento mesmo. É comportamental. É comportamental. Eu começo as coisas e paro agora. E termino. Começo e termino. Começo e termino. É um exercício que tem que fazer esforço, né? É um exercício mental. Mental. Mas é comportamental isso. Não é... Isso não é, com certeza. Lembra a palestra que eu fiz naquele parceiro nosso outro dia, que eu estava falando dos perfis comportamentais, você estava junto? Tanto o influente quanto o dominante, tem gente que chama de comunicador executor, né? São dois perfis extrovertidos, né? Então, eles são perfis muito voltados para fora. São perfis que se entediam fácil, e aí tu tem os dois, mais ou menos, né? Os seus dois principais são esses. Se entediam fácil e tem muita iniciativa. Então, ele é muito criativo, ele está pensando em coisas novas, ele tá sempre... O que eu vou fazer de diferente, né? Enquanto tanto o estável quanto o analítico, né? Eles são perfis mais introvertidos e eles são perfis que são melhores de acabativa. Então, eu digo que enquanto o dominante e o influente começam 10 coisas e terminam 2, o estável e o analista, eles começam 2 e terminam 2, porque eles têm muita dificuldade de começar coisas novas. E aí pode ser por N fatores, né? Então, é isso. O extrovertido, ele se entedia fácil, então não tem nada a ver com você ter TDAH, e que aquilo lá ficou chato. Como tu é criativa... o teu tesão mental agora eu vou fazer tal coisa, agora eu vou fazer tal coisa. Depois que começou a fazer tal coisa, eu falo muito disso com o Rodrigo, porque o Rodrigo também me fala, Ju, depois que a coisa começa a rodar, eu fico entediado, né? E aí eu digo, claro, cara, porque virou um procedimento. Quem é bom de procedimento é os perfis introvertidos, eles gostam disso. Precisam, né? O analista, principalmente, precisa ter procedimentos. Então, é normal que tu vai ficar entediado. O meu perfil principal, eu já fiz disco em várias ferramentas, inclusive eu sou uma testadora de ferramentas. Se eu ver uma ferramenta nova, eu quero fazer meu teste nessa ferramenta para ver a fidedignidade da ferramenta, inclusive, porque eu sei meu perfil. Então, meu perfil é executor alto, puro. Ele dá um influentezinho de vez em quando, se eu estou num adaptado muito grande. Ele já deu dicotômico, né? E ele já deu dominante estável, mas ele sempre vai dar dominante. E aí... O teu perfil é dominante. Super. Então, eu gosto de procedimentos mais que de pessoas, né? De tarefa, né? Então, eu acho que eu não me entedio tão fácil. Eu ainda consigo ter uma sequência de tarefas, né? Eu sou muito disciplinada, muito. Minha meta de treino é 220 por ano. Cara, eu vou bater essa meta, entendeu? Mas isso eu tenho também. Então, assim, eu me entendi. Eu tô numa fase que eu nem paro para pensar se eu gosto do que eu tô fazendo, sabe? Tipo, cara, eu sei que eu tenho que treinar. Treinar tá na agenda, tem horário, tá no meu Google Agenda. Então, assim, próximo compromisso, treinar. Beleza, próximo compromisso, né? Parece meio robotizado, mas o que é compromisso é compromisso. E tem, claro, né? A hora de lazer não tem, né? O jeito que eu falei ficou meio vida de robô, né? Mas então eu sou muito disciplinada. Mas então tem coisas que eu não paro para pensar se eu tô entediada ou não mais para fazer.
Eu sei que tem que ser feito, só tem eu para fazer. Uhum. E a vida de empresário é isso, né, amiga? Não tem. Não dá para pensar. Inclusive, é pior para pensar, poxa, tem que fazer o fechamento para contabilidade. Que chato, cara. Não paro para pensar que chato. Se parar, próximo. E essa questão da disciplina, isso para mim, como eu começava isso, eu vou te falar de uns 4 anos para trás, tá? Eu começava e não terminava, começava e não terminava. De uns 4 anos para cá, eu comecei a treinar a minha mente. Então, eu sou muito disciplinada hoje. Então, eu começo e termino. Então, eu comecei na academia e se eu não vou, aquilo me dá... Né? Não cumpriu a agenda, Não né? cumpri a agenda. Né? Comecei o podcast, eu vou cumprir a agenda até onde eu me permitir, né? A princípio vai ser até final do ano, sentido. Mas depois, se ficar legal, continuamos, mas eu vou cumprir a agenda. Então, eu começo e termino. Isso eu falo assim, esse mês eu vou vender tanto, eu vou vender tanto. Aí, o que me deixa agoniada? Que, às vezes, os vendedores, como não sou eu que estou fazendo o negócio, são eles... Às vezes não chega naquele resultado que eu quero. Daí isso... porque esse sangue no olho é teu, né? Não é deles. Não dá pra... Outra frase que eu até ia falar no começo não dá pra gente querer o querer do outro. O outro não quer, cara. Não quer, não adianta. Não quer. E aí, esse perfil comportamental, eu penso, o que vai ser legal? Porque tem pessoas que são mais arrojadas, são mais conservadoras, e aí a gente consegue direcionar. Eu não serei o consultor de investimento, isso, né? Então, eu já decidi que vai ser um momento de organizar, planejar. Eu sou mais arrojada e eu vou passar a indicação de um consultor de investimento. Né? Então, acho que tem a ver isso no perfil, porque o perfil comportamental eu sempre digo que tu consegue enxergar na pessoa, se a gente que tem, né? Tem essa, bate o olho já sabe. Tu consegue enxergar, mas é importante a pessoa se enxergar. Super. Né? E aí voltei, fugi ali, tua pergunta era aplicar o perfil comportamental para fazer análise. Isso. Eu acho que é bem bacana justamente porque é mais uma forma da gente desenvolver o autoconhecimento nessa pessoa, até para embasar a dor que ela chegou para você, porque ela vai chegar com alguma dor, né? Não consigo me organizar, não consigo tal coisa, e tu pode, inclusive, com um benefício imenso do teu produto é chegar para ela e fazer uma devolutiva comportamental, porque olha quão rico, não vai ser só pro planejamento financeiro dela, inclusive para ela esclarecer questões internas, tipo, então é por isso que talvez eu não esteja tendo resultado na minha outra área, por isso que meu casamento esteja de tal jeito, é por isso que a relação com a minha equipe ou com o meu gestor esteja desse formato, né? Que tu acaba fazendo uma mentoria pessoal com a pessoa junto com o planejamento financeiro, né? Ele é quase um planejamento de vida, né, Leide? Isso, exatamente. E aí, essa ferramenta também, o legal dela é que tem a ciência da axiologia. Não conheço isso, me Então, fala. essa ferramenta eu quero aplicar, inclusive, em você, para você conhecer. Mano, adoro. Ela vem junto, né? Vem o DISC, valores, o porquê que você acorda todos os dias, o que te motiva. E a ciência da axiologia é o teu padrão de tomada de decisão. Mas esse padrão de tomada de decisão é em 3, 4 segundos. Qualquer decisão que você vai tomar, você sempre segue um padrão. Pessoas, processos ou resultado. E tu já tinha me falado disso. Lembrei, eu não lembrava o nome técnico. Isso, e eu tenho a tendência sempre para qualquer tomada de decisão, seja pessoal ou profissional, é pensar em pessoas. Porque você é um perfil de pessoa. Sabia que isso tem total a ver com o DISC, inclusive? Já parou para pensar que tem a ver? Também, E aí foi onde eu comecei como já faz tempo que eu tenho esse conhecimento e essa ferramenta, é onde também me ajudou a migrar para vendas. Porque daí eu entendi que, né? E aí, só que existe uma numeração, né? De 1 a 10. Se você está abaixo de 6, você tem que desenvolver... Inclusive, quando você for tomar uma decisão como empresária, como, sei lá, funcionário, você tem que, se está abaixo de 6, você tem que se desenvolver na tua tomada de decisão. E os meus estão legal. Tudo dentro do 8, 9, ele está mas é sempre pensando em pessoas. E isso também é legal eu passar para... pessoas, processos... Pessoas, processo e resultado. E resultado, legal. Porque daí o meu resultado era o menor. Eu pensava sempre no resultado por último. Mas como empresário, eu não posso pensar por último no resultado. Eu tenho que trazer... Estar equilibrado. Né? Isso, aí... Eu falo que o DISC tem 2 perfis, tanto o influente quanto o estável. Eles são perfis que olham para as pessoas primordialmente, né? E o dominante e o analista são perfis mais de tarefas, de operação, de processo mesmo, né? De rotina. E aí, eu digo que
tanto o influente quanto o estável, os perfis de pessoas, eles usam os processos para gerar resultado para as pessoas. Então, o olhar fim é pessoas, enquanto que, para o dominante e o analista, eles usam as pessoas para chegar nos resultados, entende? Como é um olhar... É maluco, assim, né? E aí são... É bem louco. Eu enxergo as pessoas como veículo para o resultado. Uhum. E os perfis de pessoas enxergam os processos como veículo para deixar as pessoas felizes, né? Então, é muito interessante esse olhar também, porque ele faz muito sentido com o teu DISC mesmo, né? Que é o influente alto, tá olhando para as pessoas, se apropriando de processo. Mas, Júlia, então eu vou passar o link para tu responder. Muito. E depois a gente conversa um pouquinho e tu vai me dar um depoimento para ver se é legal ou não, se faz sentido. Que são 72 páginas, única e exclusivamente sobre você. Que legal. Acho que é bem legal. Que legal. E é o Inner Metrics que tu usa, né? Isso. Legal. Aí eu vou te passar, tu responde. Vou responder sim, vai ser um prazer. E, Júlia, acabou nosso tempo. Já? Viu como passa rápido? Nossa Senhora. Nem deu tempo ainda de falar sobre os outros assuntos. Não. Leire, quero te agradecer. Voou o tempo mesmo, muito leve, maravilhoso, né? Uma honra estar aqui contigo, te admiro muito, né? Acho que a gente tem uma conexão muito bacana e realmente, né, desejo tanto pro teu programa aqui, muito sucesso, quanto pra Berg, né? Tô assistindo vocês voando. Assim. Ah, que bom, obrigada. Foi mais fácil conseguir uma agenda com você vindo aqui no podcast do que a gente tomar um vinho numa quinta-feira. Tá difícil, né? Então, a próxima vez que eu quiser trocar uma ideia contigo, eu vou te convidar para vir de novo no podcast. Não, vamos tomar um vinho lá em casa. Tá bom, Júlia, obrigada, tá? Obrigada. Obrigada.